eficaz em suas ações. Penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham através das mídias sociais, caríssimos casais da Festa do Divino de 2022, queridos casais da Festa do Divino do ano de 2023, que hoje iniciam um percurso que os levará às comunidades mais diversas e mais distantes da nossa paróquia. Mas, sobretudo, hoje, vocês iniciam um percurso que não será um percurso geográfico, mas será um percurso interior. Quando vocês tiverem concluído, vocês irão se dar conta de quanto vocês caminharam no conhecimento de Deus, de quantos passos vocês deram, além dos passos físicos, dos passos espirituais do conhecimento de Cristo. Eu ouso dizer neste momento, sem preocupação de me arrepender, vocês serão outras pessoas quando concluírem essa missão. Porque será um tempo intenso de vida espiritual, será um tempo intenso de oração, assim como foi para estes casais, que tiveram a oportunidade de viver a festa do Divino com essa perspectiva de fé, perspectiva de serviço missionário aos irmãos. A vocês, nós repetimos o nosso muito obrigado. E a vocês, nós dizemos: preparem-se para a missão. Preparem-se sabendo que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque está com os olhos fixos em Cristo. E será Ele a guiá-los. Mas contem com a nossa oração, contem com o nosso incentivo.
Feita essa introdução, amados irmãos e irmãs, gostaria de meditar sobre o Evangelho de hoje, fazendo e tentando responder, ou melhor ainda, procurando encontrar no próprio Evangelho as respostas, fazendo 4 perguntas que nos orientam no percurso do Evangelho de hoje. Como percebemos, o Evangelho de hoje trata da oração. O tema da liturgia de hoje é exatamente a oração. E a primeira pergunta é: por que devemos rezar? A segunda pergunta é: quanto ou quando devemos rezar? A terceira pergunta é: como devemos rezar? E a quarta pergunta é: para que devemos rezar? Então agora nos concentremos, amados irmãos, na primeira questão: por que devemos rezar? E a resposta está logo no comecinho do Evangelho, quando o evangelista São Lucas explica o motivo pelo qual nosso Senhor contou a parábola. Diz São Lucas: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar. Por que devemos rezar? Porque nós necessitamos de Deus. E a oração é o espaço onde eu me confronto com Deus. Cuidado com essa palavra confrontar-se. Confrontar-se, nós estamos habituados a compreendê-la apenas num sentido negativo, como luta, como disputa, como uma batalha, quem sabe, de ideias. Confrontar-se significa colocar-se de frente, estar diante. A oração nos coloca diante de Deus. E assim nós nos confrontamos com Ele. Nós precisamos rezar. Em primeiro lugar, porque nós não nos bastamos a nós mesmos. Essa é um dos perigos, uma das seduções do maligno mais fortes para a nossa vida. Ele tenta nos passar a ideia translocada de que nós nos bastamos a nós mesmos. Não, nós não nos bastamos. Nós não somos autossuficientes. Nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos da força de Deus que vem a nós através da oração. Mas também necessitamos de Deus, de coisas concretas. Por isso a oração é o espaço do pedido. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Sim, amados irmãos, a oração é o espaço da busca, do pedido, do bater. Essa é a primeira questão e essa é a primeira resposta. Nós precisamos rezar, porque nós dependemos de Deus. Diante de Deus somos esses mendigos, sempre com as mãos estendidas, suplicando tudo aquilo que necessitamos. Passemos então a considerar a segunda questão: quando devemos rezar? E também o evangelista nos diz: Jesus contou esta parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Aqui está o segredo. O quanto devemos rezar é respondido pelo sempre. Nós sempre devemos rezar. Amados irmãos, não significa que nós agora vamos passar o dia inteiro ajoelhados diante do sacrário. Quem dera, como seria bom que assim fosse. Porém, não nos é possível. Humanamente não é possível estar sempre em oração, sempre repetindo palavras, sempre dialogando com Deus. Então, como compreender este sempre do Evangelho de hoje? Ele é compreendido apenas quando nós passamos a considerar que rezar é colocar-se na presença de Deus.
E quando nós nos damos conta que estamos na presença de Deus, tudo o que fazemos ganha um sentido espiritual. Em outras palavras, tudo o que fazemos se transforma em oração. Por isso São Paulo disse: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, façais tudo para o Senhor. Este fazer tudo para o Senhor é a oração que extrapola as caixinhas que nós criamos. Eu rezo tantos minutos, eu tenho essa devoção, eu tenho esse dia de oração, que extrapola essas realidades e perpassa transversalmente toda a nossa existência. Rezar sempre, amados irmãos, em outras palavras, é simplesmente sentir-se amado por Deus e, na realidade em que se encontra, elevar o coração com amor para Deus. Existem vários modos de oração. Existe a oração vocal, que é a oração falada. Existe a oração mental, que é a oração da meditação silenciosa. Mas existe uma categoria de oração, a terceira, que é a oração da vida, que é transformar tudo o que se está fazendo numa oferta agradável a Deus, que como o perfume do incenso sobe aos céus. Quando devemos rezar? Sempre devemos rezar, em todas as ocasiões. Caiamos fora, amados irmãos, da trápula do espírito do mal. Ele tenta colocar Deus em âmbitos fechados. Ele tenta colocar Deus apenas numa experiência religiosa que eu vivo uma vez por semana. Não, Deus está sempre conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E se Ele está sempre comigo, tudo o que eu faço é oração. Por que devemos rezar? Porque precisamos. Quanto devemos rezar? Devemos rezar sempre. Terceira questão: como devemos rezar? Devemos rezar como a viúva do Evangelho, insistente, como a viúva do Evangelho, perseverante, como a viúva do Evangelho, que tinha 1000 motivos para não continuar suplicando aquele juiz. Todo mundo sabia que ele era injusto, que ele não temia a Deus, que ele não temia aos homens. E mesmo assim, aquela mulher esperou contra toda esperança, e em sua perseverança, ela obteve o que necessitava. E Jesus então, ele, pegando essa comparação do juiz, ele diz: olha, se esse juiz injusto, que não temia a Deus, que não temia aos homens, fez justiça, quanto mais o Pai do céu ouvirá aqueles que dia e noite gritam a Deus. Amados irmãos, às vezes nós desistimos da oração, às vezes nós nos cansamos, às vezes nós deixamos de lado o nosso propósito de oração, porque está demorando receber a graça, ou porque nós ficamos pensando: que Deus é esse, que eu peço e Ele não me dá aquilo que eu necessito. Precisaríamos aprofundar, amados irmãos, no significado da oração. A oração não é uma troca, um comércio que eu faço com Deus, onde eu lhe digo 4 palavras por dia e Ele então se obriga a conceder-me os meus pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada, que esfregando a lâmpada, Ele me concede 3 pedidos. A oração é muito mais profunda do que isso. A oração é uma escola que me prepara para o céu. A oração é um caminho interior que Deus me conduz para me dar aquilo que eu mesmo necessito. Santo Agostinho, e sempre cito Santo Agostinho diz: Deus não coloca no nosso coração um desejo se Ele primeiro não nos quer dar aquilo que desejamos. O mais interessado em nos conceder as graças,
O mais interessado em atender o nosso pedido é Deus. Acontece, porém, às vezes, que nem sempre nós pedimos o que é bom para nós. Nós temos a mente pequena demais, nós não conseguimos enxergar a realidade em sua complexidade total. É como a criança que pede à mãe para que não tome a injeção e considera a mãe a pior criatura do mundo porque lhe obriga a tomar aquela injeção que lhe dói tanto. Assim é Deus conosco, Pai, que às vezes necessita dizer não para nos conceder algo maior. Como rezar? Rezar com insistência, rezar com perseverança, rezar sabendo que a oração ela é um caminho que me prepara para chegar até Deus. Que Deus não é o meu funcionário do call center, que eu ligo e peço e faço reclamação. A oração não pode ser simplesmente, em modo algum, um balcão de reclamação onde eu bato para reclamar de Deus ou pedir alguma coisa. Mas a oração é um caminho de conhecimento de Deus. E conhecendo a Deus, eu me conheço mais e conheço os propósitos dele para mim. Por isso que no modelo da oração, o Pai Nosso, Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que precisa ser feita na minha oração, não a minha vontade. O que deve acontecer é que eu tenha a minha vontade tão ajustada com a vontade de Deus, que eu peça apenas o que Ele mesmo quer me dar. E a última pergunta, amados irmãos, e assim chegamos à conclusão desta nossa reflexão: para que rezar? E a resposta está na primeira leitura de hoje. O povo de Deus, em sua peregrinação no deserto, e o povo de Deus, vejam, ele é símbolo da nossa vida humana que atravessa o deserto da vida para chegar à terra prometida, que é o céu. O povo de Deus, no deserto, ele entra em guerra contra os amalecitas. E ali naquela guerra, Moisés, erguendo as mãos, Israel vence. Quando Moisés baixa as mãos, Israel perde. Assim, amados irmãos, é a nossa batalha da vida. Enquanto estivermos com as mãos erguidas em prece, venceremos as batalhas, venceremos os amalecitas. Quando baixamos as mãos, cansadas, quem sabe, pelas coisas do dia a dia, quem vence é o mal. Então, para que rezar? Para vencermos as batalhas da vida. Cada um de nós conhece bem quais são as batalhas que enfrenta. Cada um de nós conhece bem o inimigo que vem contra si, com tanta ferocidade, com tanta força. Cada um conhece a guerra onde está inserido. Porém, cada um conhece também, e devemos sempre nos lembrar disso, a força que nós temos, a força da oração. Cristo é o novo Moisés, que do alto da cruz, com as suas mãos estendidas, nos garante a vitória sobre todo o mal, sobre toda a dificuldade que nos sobrevier. Cristo, com as mãos erguidas, ajuda-nos a que também nós ergamos nossas mãos e alcancemos a vitória. Transformemos, amados irmãos, o Evangelho em vida e procuremos aprofundar ao longo da semana esses 4 passos da oração. Por que rezar? Rezar porque preciso de Deus. Quanto rezar? Rezar sempre. Como rezar? Rezar com perseverança. E por último, para que rezar? Para chegar à vitória. A vitória de Cristo, que na oração
torna-se também nossa vitória. Amém. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto